manter a atenção hoje em dia e o foco é uma coisa extremamente complicada. Eu sei que a gente fala muito sobre as notificações do celular e o tanto de tempo que a gente fica rolando a tela do celular pra cima, mas a verdade mesmo é que se a gente parar pra observar, às vezes até um simples pensamento que passa pela nossa cabeça rouba ali o nosso foco e pronto, a gente já se distraiu. E a verdade é que muitas vezes nós subestimamos o poder da distração. A gente tem uma distração como uma coisa inofensiva e tá tudo bem, acontece mesmo, é parte da vida. Ai, gente, é TDAH. Mas a verdade mesmo é que a distração, ela é uma arma muito eficiente na mão de Satanás contra as nossas vidas, porque a distração, ela pode e rouba, tá bom? O propósito de Deus nas nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero te mostrar como isso acontece na ciência, na psicologia e até mesmo de uma perspectiva cristã, né, à luz da palavra de Deus. E ao final do conteúdo, eu vou te trazer 7 passos estratégicos como você pode manejar essa distração na sua vida. Porque, gente, eu já vou adiantar aqui, distração, a gente não consegue eliminar ela de uma vez por todas das nossas vidas. Mas a gente consegue controlar e a gente consegue organizar isso. Agora, eu preciso falar uma coisa porque eu já cheguei aqui me adiantando. Oi, meu amor, muito bem-vindo, mais um conteúdo aqui no canal. E antes da gente continuar falando sobre distração, eu quero te dar um baita spoiler. No mês de outubro, nossos conteúdos vão estar todos interconectados e você não pode perder nenhumzinho. E na última semana do mês, nós vamos fazer uma live de bate-papo sintetizando tudo que nós tratamos aqui. Então, eu quero muito te convidar. Para quem que vai ser o mês de outubro? Para você. Exatamente, pra você que tá sentindo que o ano já deveria ter acabado, pra você que começou 2025 cheio de projetos, cheio de expectativa, pegou a sua listinha ali e planejou um monte de coisa e o que aconteceu? Nada, porque você criou um monte de expectativa irrealista, um monte de meta que você jamais conseguiria alcançar e agora que você colocou esse fardo super pesado sobre você mesmo e o mundo aconteceu, né? A vida aconteceu, tudo aconteceu ao nosso redor, você acredita que o ano já poderia acabar mesmo que você não vê a hora de chegar 2026. Mas calma, porque nós vamos em outubro recalcular a rota. Muito prazer, meu nome é Letícia Serdi, eu sou cristã e eu também sou psicóloga. Gente, isso aqui diz tudo, que diz que eu acredito no Deus vivo da Bíblia e eu acredito no poder do comportamento humano. E eu venho aqui toda semana compartilhar com você os meus conhecimentos, tanto da ciência como das minhas experiências vividas, traumatizantes aí, compartilhar com você tudo que eu já venci para te ajudar a simplificar, desmistificar a sua vida cristã cotidiana. Eu tenho um lema: conhecimento é poder, poder é governo, governo é domínio. Deus te fez para dominar sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua distração, que é o nosso bate-papo de hoje. Vamos lá para o nosso conteúdo. Primeiro de tudo, o que vem a ser a distração? Você precisa entender que aqui, como nós somos todos crentes evangélicos do manto terra nébias, a gente parte de uma perspectiva cristã para vir para o nosso comportamento, tá certo? E tudo faz sentido no final, então você vai ficar comigo até o final para você aprender como você vai manejar isso. Mas a distração, de uma perspectiva bíblica, ela não é só perder o foco. Ela não é só simplesmente você se distrair, deixar de fazer uma coisa importante. Não. A distração, ela está muito relacionada com tirar Deus do centro do seu coração e da sua mente como um estímulo que vem para roubar a sua, como eu posso dizer, o direcionamento do propósito de Deus para sua vida e da missão que Ele plantou no seu coração. Sim, se eu não estou enganada, eu vou deixar sempre referenciado aqui para vocês. Efésios vai dizer que o Senhor nos preparou para as boas obras para que nós andássemos nelas. Eu sempre vou deixar o texto aqui porque às vezes eu falo do meu jeito mesmo, né? Na minha versão Letícia mesmo. Isso quer dizer que o Senhor preparou boas obras para que nós andássemos por esse caminho. Ou seja, cada um de nós tem uma missão, tem um propósito de vida estabelecido pelo Senhor Deus. Agora, o que vem a ser essa missão? Não diz respeito muito a você largar tudo e ser missionário na África. E aí você cuidar dos pobres, dos órfãos, dos famintos. Tudo isso é muito válido, isso faz parte da missão do ID. Mas a missão do ID não pode ser reduzida somente a isso. Por quê? Porque Cristo, quando ele vai ascender aos céus, ele deixa uma ordem. Sim, não está aberta a discussão. Ele deixa uma ordem aos seus discípulos. Vão por todo mundo, pregando o evangelho a toda
compreender que, como testemunhas de Cristo, nós replicamos quem Cristo era, independente de onde nós estivermos. Isso quer dizer que na sua escola você é um agente do reino, na sua casa você é um agente do reino, e nos seus compromissos civis, enquanto você vota, enquanto você paga os seus impostos, tudo isso você é um agente do reino. Quando eu passo a compreender o que de fato é a missão que Cristo me chamou para viver, eu passo a entender que tudo aquilo que eu faço, como eu me movo, como eu falo, como eu me comporto, como eu penso, como eu ajo como sociedade, tem que refletir o caráter de Cristo. Se eu entendo isso, a distração passa a ser esse estímulo que me rouba desse lugar de refletir a glória de Deus aqui na Terra. Só que a distração, ela também tem uma outra perspectiva que vai além dessa, espiritual. Eu falei que aqui a gente fala de ciência de mente e espírito. Nós somos um ser tricotômico: corpo, alma e espírito. Então você tem esse corpo que abriga uma alma que possui um espírito. O espírito volta a Deus porque veio de Deus. A alma é aquela que vai ser condenada ou não. E o seu corpo é aquele que pós-morte é orgânico, se decompõe, acabou e volta para a Terra. Agora, de um ponto de vista da psicologia e da sua mente, a distração, ela é esse estímulo que rouba a sua atenção de coisas que você deveria estar fazendo naturalmente. Qualquer coisa, qualquer tarefa, você se distraiu porque um estímulo passou pela sua mente ou alguma coisa aconteceu no ambiente, te roubou ali e você já nem lembra mais o que você devia fazer. E essa distração, ela não é necessariamente alguma coisa que aconteceu do lado de fora. Ela pode tanto ser externa, ou seja, gente, eu tava vivendo aqui um negócio que eu já tava escrevendo esse roteiro e eu moro aqui num bairro e o meu vizinho, ele colocou esses e foi esse batuque numa loucura o dia inteiro. E eu tenho uma dificuldade muito grande em me concentrar. O que eu tive que fazer? Eu tive que criar um ambiente para conter aquilo. Então eu peguei um foninho, coloquei em toda a altura, coloquei umas músicas de Deus para ver se eu conseguia me concentrar para terminar a minha pesquisa. Isso é uma distração com um estímulo externo. Então, a rede social, ela não está dentro de você, obviamente. Então, ela é uma distração externa. Pessoas, situações, tudo isso é uma distração de fator externo. Agora, você pode se distrair por si mesmo, porque também existe a distração interna, que são pensamentos repetitivos e ruminativos. Ai, olha o que eu fiz, olha não sei o que, não sei o que. E aí alguém vai e te conta uma história que desencadeia o passado e pronto, se perdeu. Foi parar lá na idade da carochinha. As suas preocupações. Ai, porque se meu filho não fizer? Ai, se meu filho não for? Ai, meu Deus, se ele for, mas e se também não der certo? Tudo isso também é uma distração interna. E, gente, suas fantasias, né? Ai, será que se? E se? E se? Todos os "e" da sua vida. Mas se eu for lá e acontecer isso? Ai, mas eu poderia também ter feito isso. As suas conjecturas, tudo são parte de uma distração interna. Então, recapitulando, a distração ela pode ser interna ou ela também pode ser externa. Por incrível que pareça, por mais que a gente sinta que a distração está nos roubando, de fato está mesmo, ela não é uma coisa necessariamente ruim em si mesma. Não é um defeito ser distraído. Na verdade, ela faz parte de uma arquitetura perfeita, do nosso cérebro e também dos processos cognitivos que nos levam a perceber, a aprender e a nos adaptar. Inclusive, ela pode ser também uma estratégia de enfrentamento das suas emoções. Como assim? Quando algo é emocionalmente doloroso, a minha mente se distrai para que eu possa lidar com aquilo. Então você vê pessoas que elas estão numa situação de confronto, elas vão ficando muito distraídas e elas se perdem, não é de maldade. Já tô dando um pulo do gato aqui. Às vezes você começou a brigar com o marido em casa, ele ficou distraído do nada, aí você fala assim, eu não presto atenção no que eu falo. Então você vai ter que encontrar uma outra forma de falar. Porque a mente se distrai quando ela percebe que aquilo ali é doloroso demais para eu lidar. Mas não somente isso. Olha que incrível. O nosso cérebro, ele tem dois tipos de atenção. E o que é mais loucura aqui é que esses dois tipos, eles vão brigar entre si. Então, eu tenho uma atenção sustentada, que é a atenção para atividades de longa duração, e eu também tenho uma atenção automática ou saliente, que ela reage a estímulos inesperados.
Gente, eu preciso me concentrar em coisas de longo prazo, mas eu não posso estar apagada do que está acontecendo no ambiente ao meu redor. Então a atenção, esses dois tipos de atenção, eles estão brigando constantemente. Aí você pode falar assim, pô, mas esse outro lado aí dessa atenção saliente ou automática, ele é ruim, ele me prejudica. Não. Por quê? Porque ela me permite estar atenta às novidades do ambiente e faz com que eu seja uma pessoa criativa, uma pessoa assim que está aproveitando as oportunidades que estão acontecendo. Você está lá concentrada numa atividade que você tem que fazer do seu trabalho, alguma coisa assim. Surge uma oportunidade que chama a sua atenção naquele momento e você precisa aproveitar aquilo que está acontecendo e se dedicar numa nova tarefa que surgiu de imediato e depois você volta. Então, apesar de elas estarem brigando, elas não estão necessariamente fazendo isso para o seu prejuízo, tá certo? Agora, por que é bom a gente entender essa parte orgânica que parece que não tem nada a ver? Você fala assim, que parte chata. Porque tem muita gente que acha que as coisas são demônio e as coisas elas são simplesmente orgânicas mesmo. Quem me segue aqui no canal já me ouviu muitas vezes falar que o nosso corpo, o nosso cérebro é movido por prazer. Não é pecado isso daqui, eu não estou falando de prazer da carne, eu estou falando de satisfação. O seu cérebro se move por satisfação. E dentro de nós, o que governa são os hormônios. Não são demônios, gente, são os hormônios. Isso quer dizer ocitocina, endorfina, serotonina, pessoas muito estressadas em alta carga de cortisol e outros hormônios que não fazem tão bem assim, adrenalina, noradrenalina. Nós somos uma bolha de hormônios que são responsáveis por fazer com que nós sintamos o que a gente sente internamente, tá bom? É sempre o orgânico trabalhando com o psicológico e tudo ali acontecendo para o funcionamento desse indivíduo. A dopamina e a noradrenalina, que são os hormônios que regulam a sua motivação, alerta e foco, elas são uns negocinho complicadinho. Por quê? Elas vão procurar estímulos mais interessantes para se manterem ali operando. Então elas vão em busca daquilo que está mais fácil no ambiente. O que isso quer dizer para você? Supondo que você começou a fazer uma tarefa que ela é meio chata, mas que você precisa fazer. Você está com uma baixa de adrenalina, de noradrenalina e de dopamina, que são hormônios de bem-estar e satisfação nesse momento e que te mantêm focado naquela atividade. Logo, se acontecer qualquer coisa no ambiente que desperte sua atenção e que estimule mais prazer, o que vai acontecer? Você vai se distrair porque o seu cérebro está identificando uma recompensa mais imediata do que aquela que ele está vivenciando naquele momento. Você quer ver um negócio? As pessoas que não aprenderam a gostar de cuidar do seu lar, do seu ambiente, são pessoas que vão estar frequentemente não fazendo isso. Por quê? Porque, gente, qual é a satisfação? A recompensa da faxina é a casa limpa. A satisfação não vem durante o serviço, vem pós o serviço de se limpar a casa. Se eu não aprendi o porquê essa casa precisa ser limpa, e se eu não aprendi a gostar da tarefa, e se eu não aprendi a valorizar um ambiente limpo, logo eu não me dedico em cuidar do ambiente onde eu estou, porque ele é pouco satisfatório durante a execução da tarefa. Então, o que acontece? Qualquer coisinha que for minimamente mais interessante do que o ato de limpar a casa, gente, já me perdeu, tô indo embora. Será que vocês vão me encontrar, mas vocês vão me encontrar fazendo faxina, o que não é o meu caso, tá? Porque, inclusive, gosto muito de ter minha casa limpa, gosto muito de limpar a minha casa. A gente tá vendo aqui que a distração, ela é geneticamente programada para trazer um refúgio para o seu cérebro, para manter você alerta a novos estímulos, gerando criatividade, capacidade de novos interesses que vão surgindo ali no ambiente. A atenção, ela acontece, né, para longas tarefas e tarefas mais rápidas. A gente está entendendo que a mente se distrai por alguns fatores. Gente, a mente se distrai até para descansar também. Se a gente estiver atento o tempo todo, a gente também não descansa, porque o seu cérebro está sempre ali, full power, o tempo todo ligado. Então, se distrair é muito bom. Você quer ver o negócio? Você quer descansar.
Aí você coloca um filme de investigação criminal que tem vários pormenores e você tem que prestar muita atenção, senão você não vai conseguir entender o enredo da história. Sua mente não tá descansando, sua mente não tá se distraindo. Então você coloca ali uma série bobinha, um filme bobinho, ou vai passear, olha pro nada. Sabe quando você para assim, ó, minha mãe falava, tá pensando na morte da bezerra, parou assim com o olho no nada, tá prestando atenção em nada. A sua mente se distraiu para se recuperar, recarregar as suas energias. Ou seja, distração não é de todo ruim, mas também não é de todo bom. E aqui eu preciso te falar que o problema ele acontece quando se distrair vira um padrão de comportamento na sua vida, porque, gente, vai te impedir de lidar com essas situações que são difíceis, que não são tão satisfatórias de uma forma eficaz. Inclusive, antes de eu seguir, se você já tá gostando desse conteúdo, já vai se inscrevendo aqui no canal para você, inclusive, não perder os outros conteúdos de outubro. Já dá o seu gostei porque você já está sendo edificado. Eu tenho certeza que eu já falei um monte de coisa aqui que você não sabia. E se você já imaginou alguém, ou distraído, a distraída, inclusive alguém que está usando isso como desculpinha para não enfrentar os seus problemas, já compartilha com essa pessoa, que eu tenho certeza que ela vai ser muito edificada. E aliás, me segue no Instagram também, viu? @Leticia.erdi. Agora, eu falei tudo isso pra você, pra te mostrar que a distração, ela não é de todo ruim e que, gente, se ela tá no nosso organismo, isso quer dizer que ela foi sim criada pelo nosso Senhor. Porém, a gente não deve abraçar isso como uma verdade suprema da nossa vida. Falar assim, a Letícia falou que tá tudo bem se distrair, porque é um mecanismo de relaxamento do cérebro, porque é um mecanismo de enfrentamento, porque o nosso cérebro foi programado para isso mesmo, e é isso, e tem aquele negócio lá da atenção e tal, e eu sou distraída e tá tudo bem, porque ela é psicóloga, ela falou que tá tudo bem se distrair. Não é verdade. Porque, apesar de todas essas questões envolvendo a distração, existe aquele outro lado que eu abri o vídeo falando. A distração, ela pode ser sim uma arma que Satanás está usando para roubar você de viver os propósitos de Deus na sua vida. Eu sempre digo aqui no canal que a única pessoa que não sabe como o seu comportamento funciona, como a sua mente funciona, é você. Porque Satanás já está aqui no mundo, gente, há muito tempo. Ele já viu muitas outras pessoas parecidas com você. Eu gosto de dizer que ele não sabe que ele é todo poderoso. Ele sabe porque ele é velho e ele é esperto e ele é paciente para observar. E ele sabe exatamente como prever como o ser humano se comporta. Por isso que é muito importante a gente entender essas questões envolvendo a nossa natureza humana e psicológica, para que a gente saiba como lutar contra as armas de Satanás. E aí, vamos lá. Se nós somos um ser tricotômico, isso quer dizer corpo, alma e espírito, eu posso com certeza acreditar que a distração, ela é sim uma força espiritual e psicológica que fragmenta a sua mente, corrói o seu discernimento e mina a sua fidelidade ao propósito divino. O que isso quer dizer? Olha, a Bíblia vai dizer que Satanás é um inimigo que anda ao derredor, rugindo como um leão. Ele não é um leão, mas ele ruge como um leão, buscando assustar, buscando quem ele possa tragar. Se eu entendo que ele está ao derredor rugindo, eu posso compreender que ele está constantemente me cercando, derramando estímulos através de estímulos, tentando me distrair para que ele possa me tragar. Quem que é a presa do leão? Né? Se ele está rugindo como um leão, quem é a presa do leão? A presa é aquela que invariavelmente não está atenta, não está percebendo o que está acontecendo. Na verdade, se você observar o ataque das leoas, você vai ver que elas estão de olho naquele ali da matilha, naquele animal que for fácil para atacar, porque geralmente os animais, eles andam em bando e elas, quando atacam, elas não vão enfrentar toda a manada ou todo o bando, elas vão naquele que está mais fácil de buscar. E aquele mais fácil quem geralmente está distraído. Por que é imensamente difícil a gente lutar contra a distração?
Porque ela não chega de uma hora para outra e se instala e acabou e já foi e a gente estava aqui, aí de repente a gente soltou o negócio e saiu correndo. Se fosse assim, gente, a gente ia parecer um bando de maluco. Mas a verdade é que a distração, ela é um processo não explícito, ou seja, você não vê o que está acontecendo e ela acontece de uma forma, muitas vezes, não imediata. Ou seja, ela é um desvio gradual, ou seja, pouco a pouco, do seu coração e da sua mente a ponto de te levar a uma negligência espiritual. Toda distração, se ela é essa força espiritual, psicológica, ela tem um propósito. E ela vai ter sim uma função estratégica que vai ser o quê? Desviar o nosso caráter cristão do chamado que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. E não só da tarefa, daquilo que eu preciso fazer para o reino, mas inclusive do meu próprio relacionamento com o Senhor. Então, eu começo a falar aqui sobre a oração, sobre a comunhão com o corpo de Cristo, sobre o amor ao próximo, sobre você buscar ao Senhor através das Escrituras. Todas as coisas que estiverem ao redor desse relacionamento com o reino, elas começam a ser atacadas para que pouco a pouco, gente, pouco a pouco, grave isso daqui no seu coração. Eu não percebo que eu estou me distraindo, eu não prevejo que eu estou me distraindo, não tenho sinal de alerta de que eu estou me distraindo, eu simplesmente começo a me distrair e quando eu vejo, já foi, eu já me negligenciei. E aí, a distração ela surge como um desvio do seu propósito. Como eu estava falando lá no começo, se o Senhor estabeleceu uma missão para cada um de nós, a distração ela vai vir para fazer com que nós venhamos a correr sem um alvo determinado. Paulo vai dizer constantemente nas suas cartas sobre como ele corria, sabendo, ele fala uma coisa, de uma coisa eu sei, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo que está à minha frente. Não apenas essa fala, se não me engano, em Filipenses, mas Paulo ele vai trazer constantemente como ele se empenhava em correr, como ele estava empenhado naquilo. Ele colocava energia, ele concentrava a sua intenção naquilo, porque ele sabia que a distração, ela era sim um desvio do propósito que Deus tinha plantado no seu coração. As nossas distrações, gente, que roubam o nosso propósito, elas podem, nesse contexto, inclusive serem genuínas. Pode ser seus trabalhos do dia a dia da sua casa, preocupações com a sua vida profissional, com as coisas que você precisa. Gente, a gente tem aqui um engano, igual eu comecei a falar no começo do conteúdo, de achar que é só o fato de você ficar nas redes sociais, rolando a sua tela, que é uma distração. Coisas que são muito genuínas. Isso que é um negócio, tarefa de casa. Se você é igual eu, você se distrai arrumando a sua casa. Eu e Douglas aqui, a gente tem uns confrontos às vezes, porque eu não paro nunca. Eu tô sempre fazendo alguma coisa. Se depender de mim, eu tô limpando e tô faxinando a minha casa todo dia. E a minha casa nova aqui, gente, tem muito vidro. A minha vontade de pegar aquelas cerinhas lá de impermeabilizar o vidro, de ficar tudo bonitinho, e encerar todo dia e deixar os vidros tudo da minha casa a coisa mais linda. E o que para muitas pessoas podem parecer uma ocupação genuína, afinal de contas, Letícia, você é uma dona de casa, você tem mais é que cuidar da sua casa mesmo. Acredite em mim, na maior parte do tempo, isso se trata muito mais de uma distração do que de eu cumprir aquilo que o Senhor deseja para minha vida. Sabe por quê? Porque durante toda a minha semana eu tenho muitas coisas que eu preciso fazer, não porque eu gosto, mas porque de fato eu preciso. E pasme, a grande maioria das coisas que eu preciso fazer não são agradáveis. Esse final de semana eu tive aula de pós e eu tive que, gente, ficar sentada numa cadeira na frente do computador das 9 às 5 da tarde, ouvindo a professora falar e falar e falar e falar. E isso pra mim não foi nem um pouco agradável, mas eu precisava estar ali. Por quê? Porque faz parte daquilo que eu preciso fazer no momento. E aí, se eu vou, né? Aí o Douglas até chegou pra mim no meio da aula e foi me entregar o celular. Aí eu falei assim, tira isso daqui. Aí ele, você não quer esse celular? Eu falei, não, tira isso daqui. Aí ele, senão você não foca, né? Gente, eu sou uma pessoa completamente distraída.
eu sou muito distraída mesmo. E eu falei pra ele, não deixa o celular aqui, porque se o celular estiver perto de mim, eu vou mexer no celular e eu não vou me concentrar. Acredita em mim. Porque eu não tive ali o celular pra me distrair, eu prestei atenção na aula e foi uma das melhores aulas que eu participei. Ele até comentou depois, nossa, eu ouvi você falar um monte de coisa, mas por quê? Porque eu estava naquele lugar de corpo presente. Então você pode pensar, talvez você está se dedicando demais em coisas que você não precisaria estar agora e que você está levando a ferro e fogo as coisas que você está fazendo, quando na verdade ela é uma distração. A distração ela também pode surgir como uma tentação, ou seja, ela não apenas quer te desviar do propósito, mas ela surge como uma tentação do inimigo. Eu preciso entender contra quem eu estou lutando para eu me munir das ferramentas certas. O que eu faço aqui não é valorizar o trabalho de Satanás, mas eu preciso entender como o meu inimigo opera para que eu possa escolher as minhas ferramentas. Isso aqui, gente, é estratégia de guerra. Nós estamos em guerra espiritual. E aqui eu preciso entender toda essa operação. Letícia, como que eu sei sobre toda essa operação do inimigo? Aqui, ó. Não tem outra forma. A Bíblia te ensina tudo que você precisa saber para que você possa lutar contra o mal, inclusive a forma como o mal se move. Se você não está sabendo identificar quem é o mal e como ele se move, está faltando Bíblia na sua vida. Eu recomendo fortemente que você leia, inclusive. E aí, como assim a distração é uma tentação do inimigo? Isso acontece porque se o objetivo do inimigo é nos desviar de Deus, ele não quer duas coisas. A primeira eu acabei de falar, que você não cumpra o seu propósito. E a segunda é que você não confie que Deus é o Senhor soberano sobre a sua vida e que Ele vai te guardar de todo mal. Eu sempre gosto de falar que Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. E que quem se aproxima de Deus deve duas coisas: crer que Ele existe, e a segunda, que Ele é galardoador, Ele é abençoador, Ele é recompensador, Ele é um beneficiador daqueles que o buscam. Se eu entendo que Deus existe e Ele me abençoa, não importa a tribulação, a aflição ou o problema que eu esteja enfrentando na minha vida, eu tenho uma perspectiva positiva e de fé de que o Senhor está se movendo em minha direção, porque eu sei que Ele existe e eu sei que eu o busco, portanto, Ele não vai me deixar entregue à minha própria sorte. Ele vai cuidar de mim e Ele vai me recompensar por contar com Ele. Agora, quem não quer que você se aproprie disso? Satanás. Como que ele vai agir no ponto de vista da tentação aqui? Ele vai fazer com que todas essas armadilhas de distração, elas ganhem maior força para fazer com que a sua fé seja minada. Vou te dar um exemplo. Você começa a passar por um problema que de repente apareceu na sua vida e até então você vinha num caminho com o Senhor. Agora que esse problema se levantou, ele é muito grande, ele é intransponível, você não dá conta de lidar com esse problema e esse problema começa a minar a sua fé gradualmente. Acredite ou não, esse problema que você está lutando, você não deveria estar lutando contra esse problema, você deveria estar repreendendo esse problema, porque ele é uma cilada, ele é uma distração para paralisar a sua fé. Nem todo problema que nós enfrentamos é um problema que nós deveríamos estar enfrentando. Gente, eu tenho uma propriedade muito grande para falar disso daqui. Quando o Senhor libera uma comissão sobre a sua vida, quando o Senhor libera um chamado sobre a sua vida, Satanás ele não somente vai tentar te impedir de avançar, ele vai tentar roubar a sua fé em Deus. Como? Impedindo você de se conectar com o Senhor por meio da fé. Então ele coloca inimigos atrás de inimigos na sua frente para que você possa lidar com eles e enquanto isso você começa a não fazer o que você precisaria estar fazendo e você começa a duvidar de que o Senhor é de fato aquele que te comissionou. Eu tenho um exemplo perfeito para essa situação e é o exemplo de Neemias. O Senhor dá uma ordem muito diretiva para Neemias. Ele fala, vai, volta para Jerusalém e ergue novamente os meus muros, porque a minha cidade ela está vulnerável. Deus comissiona Neemias em pessoa para reconstruir os muros de Jerusalém.
Só que naquela época, Satanás vai levantar uma distração chamada Sanbalate. Sanbalate é um homem que ele passa a fazer tudo o que ele podia contra Neemias. E ele age de todas as formas possíveis para quê? Para impedir Neemias de prosseguir naquela obra. E ele vai causando. Só que tem aqui uma situação que é o pulo do gato de Neemias. Neemias, ele entende que Sanbalate ele não é um problema. Se Sanbalate não é um problema, então ele não tem que lidar com Sanbalate. O que ele faz? Ele fala uma coisa icônica que todo crente tem que saber. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Resolva você aí, faz o que você quiser. Em outras palavras, eu não vou descer do muro para ter com você. Por quê? Porque Sanbalate tinha armado uma emboscada, uma arapuca para pegar Neemias e matar ele. Só que entendendo qual que era o propósito dele, ele sabia como lidar com essa distração e ele não deixa de fazer o que ele estava fazendo para se encontrar com seu inimigo. Gente, isso daqui é um pulo do gato, é a virada de chave da nossa vida. Se eu sei para o que o Senhor me chamou, eu sei qual é o propósito que o Senhor comissionou na minha vida, se eu sei que eu estou sendo guiada pelo Espírito Santo, se eu estou cultivando um relacionamento intencional com o Senhor, com o seu Espírito, se eu estou sendo guiada no Espírito nas minhas escolhas, porque o problema é esse, quando você não está sendo guiado nas suas escolhas, você está agindo na sua cabeça. Mas se você está andando na convicção de que você está se movendo no Espírito, você tem capacidade de discernir um problema como sendo um problema e um problema que se levanta como uma distração para te roubar de Deus. Eu preciso entender que a distração, ela vem por essa via de tentação, porque eu começo a lidar com confrontos, com picuinhas, com situações que são minadores de força e elas me tiram o foco daquilo que é eterno. Eu acho que se essa palavra aqui já está abrindo seu olho, seus olhos, já tá mudando a sua mente, você já poderia já ter deixado esse like logo, porque eu tenho certeza que eu já falei muita coisa aqui. E eu quero saber quem que o Senhor já tá plantando aí no seu coração pra você mandar esse vídeo, pelo amor de Deus, porque eu já falei pra você, né? Eu não sei não, eu acho que até o final desse vídeo eu vou ser a melhor psicóloga que você já... melhor psicóloga crente que já passou na sua vida. Terceiro aspecto da distração. A distração, ela surge como uma fragmentação da sua atenção espiritual. Jesus vai dizer que um reino dividido não subsiste, ele não prospera, tá certo? O coração dividido não vai manter a vigilância necessária para agir com prudência, para agir dentro dos padrões do reino, para agir debaixo da orientação do Espírito Santo. Isso porque a distração, ela cria uma multiplicidade de objetos de atenção. Como assim? Eu tenho vários pontos de atenção, várias coisas chamando a minha atenção ao mesmo tempo. Quem me segue aqui no canal já me ouviu dizer uma coisa: não existe isso de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Seu cérebro não foi meio que feito para isso, não. Você vai fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas a maioria das coisas que você vai fazer mal feito mesmo. A atenção mesmo, ela é para você se dedicar às tarefas, ao passo que ela também se mantém aberta a novos estímulos. Só que quando novos estímulos chegam, elas roubam essa atenção, mesmo que momentânea, daquilo que você estava fazendo. Então, por exemplo, não dá, meu amor, pra você colocar o leite pra ferver e ir sem roupa no varal. Porque eu tenho certeza que, a menos que seja uma peça, o seu leite vai rodar tudo ali, ó, no seu fogão. E isso eu acho que é a prova mais concreta que eu poderia te dar sobre quando você fragmenta a sua atenção. Não tem como você criar pontos de atenção espiritual. E se isso vai fragmentando a sua atenção como um todo, isso quer dizer que você vai interromper o fluxo de oração e de meditação na palavra de Deus, você vai sim prejudicar o seu discernimento e a sabedoria prática para as decisões que você precisa tomar, você vai fragmentar a sua força de vontade espiritual, deixando a sua carne mais forte, mais suscetível a dominar sobre as suas tentações. Como que eu venço tentação? Fortalecendo o meu espírito e diminuindo a força da minha carne. Como eu falo, né, amor? A carne é fraca, né? Não, a carne não pode ser fraca. A carne tem que morrer.
Se eu não tenho uma carne mortinha da Silva, então ela tá vivinha da Silva para operar nas minhas tentações. Então, se a minha atenção ela está dispersa por conta da distração, quem aparece rapidinho ali para dar o bote? A sua carne, para ir na sua tentação. Como eu falei no começo, o seu cérebro ele opera pelo princípio do prazer e da satisfação. A sua carne tem muito prazer na tentação, o seu espírito não. Então, se você não está atento, você cede às tentações, porque você tem um reino dividido dentro da sua mente. Além do que, quando você não tem um foco muito direcionado, acredita em mim, você começa a pegar um monte de coisa para fazer que você não deveria estar fazendo. Por quê? Porque a sua atenção não está concentrada, a sua mente está distraída e aí você começa a abraçar um monte de coisa. E aqui a distração a gente pode ter como a perda do propósito. Eu me perdi do meu propósito, eu estou distraída daquilo que eu preciso fazer. Não é a distração de alguém me chamou e o que eu estava fazendo mesmo e eu volto. Não, é eu me distrair do meu propósito, daquilo que o Senhor quer que eu faça. Então eu começo a abraçar um monte de coisa na minha vida e aí quando eu vejo eu tô sobrecarregada, eu tô exausta, eu tô pedindo para Deus me ajudar, aí Deus olha para você e fala assim, mas eu mesmo não pedi para você fazer nada disso, eu pedi para você fazer aquilo lá e você perdeu o foco porque você se distraiu com outras coisas. E gente, eu vou falar um negócio para você, eu acredito que o Senhor não nos tira todas as coisas, porque a gente tem que aprender a ser intencional para vencer as coisas que trazem malefício para as nossas vidas. Deus, ele, apesar de ser um Deus bom, um Deus compassivo, um Deus ajudador, um Deus que vem em nosso auxílio, ele não vai resolver nossos problemas por nós. Ele quer que seus filhos sejam prudentes, maduros, resolutivos. Ele quer que seus filhos sejam trabalhadores na sua obra de forma intencional. Deus não tem ventrílocos. O Senhor tem servos, aqueles que escolheram. Nem escravo Deus tem. Deus tem aqueles que dispuseram no seu coração viver para o reino e serem pequenos cristos aqui na terra. Nós, como testemunhas, nós temos essa função. Então, é parte, inclusive, da nossa jornada como cristão, aprender a subjugar a nossa carne para que o nosso espírito cresça. Então, é parte da nossa tarefa aprender a dominar da nossa distração. Vamos lá! Como que a gente vence isso? Primeiro passo, estabeleça um propósito claro. Você tem que registrar mesmo. Se você está com dificuldade de se lembrar, cognitivamente, por memória tão somente, eu me lembro porque eu me lembro que o Senhor... Não! Você vai pegar o seu papel, você vai registrar quais são as coisas que você tem certeza que você precisa fazer, porque você foi comissionada pelo Senhor. No meu caso, eu sabia que era o meu canal, o meu casamento e a minha vida profissional. Eu não poderia abrir mão dessas três coisas. Como que eu ia fazer para dar conta dessas coisas? Eu não saberia, eu ia ter que montar uma estratégia. Mas eu sabia que antes de qualquer uma dessas coisas, a primeira missão que o Senhor tinha me dado ali, que eu poderia dizer por data, era o meu canal. Eu já disse aqui no canal que numa situação de guerra, quando você não sabe o que você tem que fazer, quais são as novas ordens, você segue na ordem antiga. O que isso significava para mim? A menos que o Senhor me desse um novo direcionamento, ele falava, Letícia, acabou o canal pra você, eu não estou autorizada a parar de gravar e eu precisava ter isso dentro de mim. Eu também precisava ter dentro de mim que eu precisava cuidar do meu casamento, cuidar do meu marido, cuidar da minha família e, por fim, cuidar do meu trabalho, cuidar da minha casa também. Mas não poderia colocar em detrimento essas outras coisas que eram prioritárias para mim naquele momento. Sabe por quê? Porque eu especialmente estava me distraindo com a minha casa. Eu mudei para uma casa maior, uma casa que desprende de mais esforço, de mais atenção. Eu estou morando mais longe, pego muito trânsito. Gente, é 1 hora para ir, 1 hora para voltar todo dia. Mais janta, mais não sei o quê. Eu estava esgotando, porque fora isso, mais estudar, e eu não estava dando conta de todas as demandas, e eu estava deixando com que as novas demandas estivessem ultrapassando em prioridade a demanda que o Senhor tinha colocado na minha vida. Então, passo número 1, registre a sua missão pessoal e metas espirituais, e se precisar, você vai revisar toda semana, porque nesse momento você está sob um ataque espiritual.
espiritual de distração. Então você precisa ter isso constantemente na sua memória. Passo 2. Rotina é a palavra da ordem. Exatamente. Rotina é a palavra da ordem. Seu cérebro ama uma rotina, apesar de a gente falar assim, ai, rotina é um saco, a gente precisa quebrar a rotina. Não, amor, se você quebra com a rotina, ela quebra com você. Porque um cérebro saudável é um cérebro que sabe o que esperar na sua rotina. Então, o que você vai fazer? Sempre que der, e aqui eu coloquei sempre que possível, a ordem é sempre faça. Mas eu coloquei um sempre que possível porque eu sei que algumas pessoas são mães, pais, e as coisas acontecem quando você tem um filho pequeno, meu amor. Então não dá pra você ser inflexível. No meu caso, eu consigo estabelecer rotina porque não tem um serzinho pitiquinho dependendo de mim. Mas até mesmo esses dias o meu cachorro tá com uma infecção terrível e a gente tem que se desdobrar para dar banho, para fazer as coisas para manter ele saudável. Então, sempre que possível, estabeleça horários fixos e intencionais, tanto para suas tarefas cotidianas, mas principalmente para que você não negligencie o seu tempo de comunhão com Deus, ou seja, oração, estudo da palavra, jejum, essas coisas. Você tem que ter horário para estar com Deus. Ah, mas eu estou com Deus o dia todo. Cala essa boca. Desculpa de crente safado sem vergonha que não quer investir na palavra de Deus, na oração, no jejum, nas disciplinas espirituais. Dica 3. Disciplina prática. Disciplina. A gente não gosta de ser disciplinado. Mentira, porque senão todo mundo era. O que é disciplina? Fazer o que tem que ser feito porque tem que ser feito, porque o nome disso é vida adulta. Criança faz o que gosta, adolescente faz o que sente prazer, nós adultos fazemos o que precisa ser feito. Isso quer dizer que você vai tirar suas mídias, hábitos improdutivos, você sabe muito bem aquilo que você faz que rouba o seu dia, que rouba a sua atenção, que rouba a sua energia, que rouba o seu foco com Deus. E você vai ir eliminando, inclusive, gente, relacionamento que não deve ficar na sua vida. Aquela sua amiga que não te agrega nada. Ai, mas eu amo ela. Não, você ama Deus acima de todas as coisas. Então você vai ser leal mesmo a Deus, tá bom? Você vai amar as pessoas, mas a sua lealdade é ao Senhor. Isso não quer dizer que você vai ser um mau caráter e vai trair as pessoas. Não. Você vai ter caráter, você vai honrar as pessoas, mas lealdade do cristão é como o Senhor Cristo. Tá bom? Se você precisa se afastar de pessoas que não foram plantadas pelo Espírito, pessoas tóxicas, pessoas que, como que eu vou saber? Aquela pessoa contribui para a sua caminhada com Deus? Não? Então, ó, tchau, muito obrigada, até mais. Porque a gente, mas eu quero ser luz no mundo. Não, amor, você não tá sendo. Você não tá sendo nem um pirilampo, nem uma vagalumezinha no mundo. Então, se afaste de pessoas que não estão contribuindo com o seu chamado. Redirecione a sua atenção de forma estratégica. Isso quer dizer que, se você tem um objetivo ali pra fazer, que você sabe que você tem que começar, eu sempre falo isso daqui. Ninguém começa a escalar a montanha pelo topo da montanha, todo mundo começa passo a passo pela base da montanha. Pega o seu objetivo que é grandão, divide ele em micros objetivos e comece por aí, tá certo? E, inclusive, cuide do seu ambiente, que eu acabei de falar. Se eu não tenho maturidade para participar de uma aula com o celular, eu não vou ficar com o celular perto de mim. Isso é manejo de ambiente. Mude o seu ambiente. Se você está tendo muita distração no seu ambiente, sabe o que você faz? Você muda o ambiente que você tira a distração. Quarta dica: vigilância contínua. Você precisa observar os seus pensamentos e você precisa observar as suas emoções. Como você se sente com relação ao que você faz? Puxa, essa tarefa aqui, ela tá me desgastando demais, mas por que essa tarefa tá me desgastando demais? Comece a se questionar. Por quê? Por que isso me desgasta? Me desgasta por causa disso, disso, disso. Mas por que isso acontece? De onde vem esse sentimento? De onde vem essa emoção? Você vai começar a tomar consciência dessa distração. Então, por exemplo, eu me peguei mexendo no meu celular às 5 horas. Por que eu comecei a mexer no celular? Você quer ver um negócio? Eu preciso do Instagram porque eu trabalho com comunicação, trabalho numa emissora de TV e eu preciso monitorar os meus clientes. Às vezes eu preciso falar com uma agência parceira, eu pego o Instagram para ver alguma coisa da agência. Meu filho, esquece! Já mandei meme pra todo mundo, já dei muita risada, já fiquei irada com um monte de besteira que eu vi. E aí uma hora eu falei assim, o que eu ia fazer aqui mesmo?
agência, eu já fechei o Instagram, já abri de novo, já fechei de novo, já abri de novo, e eu não lembro o que era, aí pronto, era agência, me perdi. Como que você faz isso? Mantendo uma vigilância contínua. Sempre que você se pegar distraído, faça o caminho de volta. Onde eu estava quando eu comecei a me distrair. E você vai começar a identificar onde as coisas começam a se perder para que você evite a distração das próximas vezes. Então, a ideia é, eu preciso analisar o que dispara a minha distração. Quinta dica, né? Quinto passo estratégico. Reforce a motivação e o reforço positivo. Isso quer dizer o quê? Quando você conseguir cumprir algo que você precisava cumprir, estabeleça pequenas recompensas. Meu amor, perdeu 1 quilo, você não vai comer uma pizza. Senão, né? É tipo, você come uma e descamba tudo. Faz alguma coisa que reforce aquela conquista. Então você conseguiu, poxa, você é uma pessoa extremamente organizada. E o oposto aqui de mim, você não foca nunca na sua casa e você não consegue fazer comida pra tua família, você não consegue cuidar das coisas do seu marido, você não consegue cuidar de nada. Sei lá qual que é a coisa que você está lutando aí, que você precisa se concentrar, que você está se distraindo. Conseguiu realizar alguma coisa que você se propôs? Celebre aquilo de alguma forma. Nossa, eu precisava perder 30 quilos, eu perdi 1. Meu amor, falta só 29, mas não falta mais 30. Então você vai celebrar 1 quilo que você perdeu. E aí você vai criando estratégias para reforçar aquilo que você está conseguindo conquistar. Sexto passo, na verdade, estratégico. Busque constantemente o discernimento espiritual. E aqui, olha que loucura. Eu falei lá no comecinho, você tem que ter um propósito claro e uma rotina clara com horários definidos para buscar o Senhor, o seu Deus, para que você alimente esse relacionamento. Você não vai desenvolver discernimento espiritual da sua cabeça, da sua boa vontade, da sua intenção. Não. Discernimento espiritual vem através de um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele revela ao seu coração qual é a intenção do coração dele. Na medida que você se relaciona com ele, você começa a ser guiada pelo Espírito. Se você não consegue se relacionar com o Senhor, você também não vai conseguir reconhecer os sinais de distração que o inimigo vai plantar na sua vida. Lembra de Sanbalate e de Neemias? Se Neemias não tivesse sendo guiado, orientado pelo Senhor naquela empreitada, ele teria descido. O que Sanbalate pensa que ele é, que eu vou dar na cara dele agora? Eu vou pegar a espada aqui com todos esses homens aqui do exército e eu vou passar a faca nele. Não, ele faz o reverso. Ou, eu tô cuidando de uma grande obra e eu não posso parar, eu não vou descer para falar com você. Esse discernimento foi dado pelo Espírito Santo de Deus. 7ª dica, cultive uma comunidade de fé. Eu sempre falo aqui e eu vou falar de novo, congregar não é uma opção para você, meu amor. Se você é um filho de Deus, você foi chamado para congregar. Você é templo, você não é igreja. Eu sempre falo isso aqui, gente, igreja é assembleia. Assembleia é reunião de pessoas, tá bom? Não é assembleia de Deus não, isso aqui é também. Então, qual que é o papel de você ter uma comunidade de fé? Se você está cercado de pessoas, se você tem uma rede de fé, né, de apoio cristão para te voltar para os trilhos, e não é que qualquer cristão vai acreditar não, tá bom? Eu falo isso aqui muitas vezes, que nem todo mundo está na igreja é de Deus, e você tem muitos elementos daqui, infelizmente, para nossa tristeza, né? Porque todo mundo está na igreja devia ser de Deus, né? Mas observe as pessoas, que tipo de frutos elas estão dando. Ore sobre isso, Senhor. A gente sempre fala isso daqui no canal. Ora, Senhor, coloca as pessoas, né, que tem o seu coração perto de mim, para que eu ande com as pessoas que edificam, para que eu possa crescer no Espírito. Gente, ovelha gera ovelha. Isso aqui é o que você tem que levar para sua vida. Pastor cuida de ovelha, mas ovelha gera ovelha. Isso quer dizer que você tem que estar com as ovelhinhas da sua igreja, com as ovelhinhas do corpo de Cristo. Você tem que comunhar, né? Tem que ter comunhão com o povo de Deus. Não adianta você achar, eu já falei isso aqui várias vezes, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Se você não quer se distrair das coisas do reino e do propósito de Deus para sua vida, daquilo que o Senhor colocou para você fazer, e aí de novo eu volto, não é necessariamente você ir evangelizar a África, isso quer dizer que você precisa estar, como diz minha mãe, faz fileira com gente de Deus. Vai ter que fazer fileira com gente de Deus, meu amor. Porque você vai precisar de uma comunidade de fé. Quando você estiver se distraindo e você não souber como voltar, você vai ter pessoas para te orientar, discernindo no Espírito se você está
debaixo de um ataque espiritual, de distração, ou se de fato aquele problema é um problema que você precisa resolver. A distração, ela existe, ela não vai sumir e você vai ter que aprender a manejar com ela. E como eu sou muito legal com você, eu já até te ensinei como você vai fazer para lidar com ela. Eu preciso saber, fez sentido para você o conteúdo de hoje? A distração, lidar com a distração em 2025 é o primeiro passo para você recalcular a rota. Por favor, tá sentindo que 2025 não está sendo o ano que você gostaria que ele fosse? Será que não é porque você se distraiu e se perdeu do seu propósito, principal, daquilo que o Senhor plantou no seu coração? Gente, eu quase fiz isso, eu juro pra você. Porque o Senhor me falou como seria, que seria um ano de movimento, de um ano de aceleração, mas o Senhor me falou como Ele faria isso. Então, muitas vezes, é muito fácil a gente se distrair com as demandas da vida que vão acontecendo. Mas aí que tá, é o que eu acabei de falar. Não é porque se parece com um problema que é um problema para você resolver. Nós precisamos ter um espírito de Neemias, entendendo que Sanbalate nas nossas vidas é um enviado de Satanás para nos roubar do propósito do Senhor para as nossas vidas. E aqui pode ser qualquer coisa, seja o seu ofício como mãe, como profissional na empresa onde você trabalha, como filho, como pastor, como líder. Eu não sei o que o Senhor te chamou para fazer nesse tempo, mas certamente o Senhor tem uma boa obra que Ele preparou para que você andasse nela. Então, eu espero mesmo que essa mensagem tenha falado com você. E se você, como eu acredito que falou, que, gente, o negócio difícil está sendo manter o foco nos dias de hoje. Comenta aqui embaixo desses 7 passos estratégicos que eu trouxe para você, qual que é aquele que você vai de fato começar a aplicar hoje? E se você sentiu falta de alguma outra dica, ou se você tem alguma outra coisa que você faz na sua vida para enfrentar a distração, comenta aqui também, me conta o seu testemunho. Eu amo muito você e eu não vejo a hora de te ver aqui na próxima semana pro conteúdo do próximo vídeo, tá certo? Um grande abraço, um beijo no seu coração, até mais, tchau!